Saudações a todos, eu sou Gilberto Zapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goethe Angélica. Desejando que estejam todos bem, vão aproveitar esse dia de sol lindo, maravilhoso. Aqui é a casinha de comida dos passarinhos, não quero chegar muito perto, que eles se afastam, mas daqui a pouco eles já voltam também. Com o tempo eles estão mais acostumados com a minha presença, então eles deixam eu chegar a uma certa distância. Mas é uma lei da natureza. Então vamos falar, começando por isso, né? Ter uma certa distância, ter um tratamento respeitoso com os espíritos, com a natureza, com as forças da magia, porque a magia começa, repito sempre, pela natureza. O conhecimento das leis naturais, os poderes da terra, do fogo, da água, do ar, o universo em si. Qualquer pessoa que queira realmente ter um aprendizado na magia, na bruxaria, precisa entender essas questões, que é como as coisas funcionam, são os princípios básicos. Pode ver? Então, eu quero falar hoje sobre planejamento e adequação da magia, né? Tem níveis de magia, níveis de trabalho. Então as pessoas com frequência perguntam: qual é o espírito mais poderoso para fazer tal coisa? Qual é a magia mais forte para fazer tal coisa? Aí eu pergunto para você: o que você sabe fazer? Qual é o teu conhecimento de magia? Se você entrar hoje no mato sem nada, olha lá, vamos ver se aparece aí, já tem uns canarinhos lá, buscando comidinha. Qual é o seu conhecimento? Qual é a sua prática? Qual é a sua experiência? Então não adianta você querer grandes resultados se você não sabe fazer nem o básico. E esse vídeo de hoje eu quero fazer algumas comparações entre a nossa vida humana e a magia, para ajudar vocês a entenderem. Uma coisa que eu tenho repetido tantas vezes, tá? Como é que a gente trabalha em magia? Primeiro você pensa como é que você vai fazer isso no mundo humano, por você mesmo. Eu preciso aumentar minha renda. Você tem o seu trabalho, o seu emprego, a sua empresa. Então você precisa trabalhar mais, ter mais clientes. Se você tem uma loja, você precisa vender mais. Como é que você faz para vender mais na sua loja? Vou trabalhar em divulgação. Precisa melhorar a divulgação da sua loja. Como é que isso é feito? Você pode colocar cartazes na vitrine, você pode ir lá na porta e chamar os clientes, você pode sair gritando pelas ruas: visitem a minha loja. Ou você pode colocar propagandas no Instagram, no Facebook. Hoje tem toda essa facilidade, né? Você vai divulgar. Só depois que a magia vai ajudar isso. Porque não adianta você não fazer a sua parte achando que a magia vai fazer tudo por você. A magia vai ajudar isso. Então, por exemplo, se você está precisando melhorar as suas vendas, é preciso avaliar qual é o problema que você realmente tem. Eu tenho poucos clientes. Por que você tem poucos clientes? Talvez esteja faltando divulgação. Não, mas eu faço propaganda. Será que essa propaganda está sendo feita no local adequado, para as pessoas corretas? Não adianta você anunciar, por exemplo, você vende BMW, carro esportivo. Não adianta você anunciar isso num parque infantil que só tem criança. Até vai ter algum papai rico lá que possa comprar uma BMW. Então você tem que pensar onde é que locais as pessoas frequentam, o que elas estão olhando. Então você tem que direcionar a sua publicidade, a sua propaganda de uma maneira adequada. Outra coisa também é cuidar a visibilidade. Mesmo que você esteja no local adequado, é preciso iluminar, colocar luz sobre você, sobre o que você faz. É uma outra maneira. Então veja, eu já falei de mais de uma situação. Ajudar a divulgar é uma coisa,
Ser bem visto é outra. No caso, principalmente, é na esfera do Sol. Na magia angélica é o arcanjo Micael, que é o grande anjo da esfera do Sol. Na área de fluir de negócios, Rafael, grande arcanjo de Mercúrio. Então já duas pequenas sugestões. Mas talvez você precise expandir o que você faz. Esfera de Júpiter, arcanjo Saquiel. Então cada coisa tem uma maneira de ser feita. Por isso que é necessário você pensar como é que você faria isso no mundo humano. E aí pensar como é que a magia pode lhe ajudar. Por isso que nós falamos tanto sobre a necessidade de uma consulta. diversapazon.com.br/consultas. Eu tenho formação empresarial. Eu tenho uma vida toda trabalhando também, né? Então eu tenho bastante noção das coisas. Mas é claro que muitas coisas as pessoas vão fazer por si mesmas dentro dos seus próprios recursos. Eu mesmo ofereço um serviço simplificado, que é a oração de vela angélica, que na verdade não é simplificado, tá? Não é só acender uma vela. Eu faço uma oração completa, é feito dentro de um círculo de magia, com um óleo consagrado, um incenso. Tem mais uma outra vela do altar, tem as orações. Nesse caso, essa operação simplificada de acender uma vela está sendo feita por alguém que tem uma vida inteira de experiência. Então é bem diferente você mesmo acender a vela, e outra bem diferente é um praticante de magia com quase 50 anos de experiência fazer isso por você. E aí trata-se de saber usar a ferramenta. Você aprendendo a usar as suas ferramentas, os seus recursos melhores, de uma maneira melhor, você também vai progredir. E tudo na magia começa da maneira mais simples, ninguém começa do todo. Por isso que a gente critica tanto. A pessoa não sabe nada de magia e já quer chamar o espírito mais poderoso do universo. Ele vai fazer picadinho de você. Você não tem autoridade, você não tem preparo, você não sabe todo ou mais que é necessário. Então isso é sempre necessário lembrar. Se você não tem experiência, não se meta a fazer uma coisa que você não sabe. Mas ao longo do aprendizado da magia, nós vamos aprender coisas assim como aprendemos na vida humana. Então, por isso que eu falei de algumas situações básicas que eu quero usar de exemplo. Por exemplo, cozinhar. Uma coisa bem simples que eu aprendi lá no início da vida e com o tempo eu fui melhorando. Eu vou fazer um omelete, uma coisa, um garfo. Você pega o garfo, pega os ovos, bate. Eu aprendi a bater muito bem. Tanto que eu sei fazer claras em neve apenas com garfo. Clara em neve, merengue, com um garfo. Eu aprendi como bater, né? E tem até aquele esquema, assim, ficou bem firme, tu vira de cabeça para baixo, ele não cai. Ele fica bem firme, com um garfo. Pai, eu já muito feliz da vida com isso. Tempos depois, aprendizado é permanente. Desce, formiguinha. Formiguinha passeando, desce, formiguinha. Tempos depois, eu vi uma pessoa fazendo outro de uma maneira diferente, ao invés de um garfo, 2 garfos. Gente, isso aqui para bater clara em neve, ou se tu vai fazer, por exemplo, uma coisa que vai ovos e leite, que tem que bater mais, 2 garfos só. Pega os dois nessa posição aqui. Tanto que eu tenho uma batedeira elétrica que eu não uso há muitos anos. Eu bato tudo à mão. E aí eu descobri que se eu colocar um do lado do outro, eu tenho um resultado. Se eu botar um garfo de frente para o outro, eu tenho outro resultado. Eu estou falando de preparar a sua comida. Isso tem a ver com magia. Comparando com a magia, isso aqui é quando você aprende a acender uma vela. O tempo você aprende a acender uma vela e começar as orações básicas. Você está no básico. Com o tempo você vai saber até qual oração você melhora. Depois você descobre que, uau, essa oração pode ser melhorada também. Isso está no nível das famosas
simpatias, que tem por aí aos montes, né? Aquelas receitinhas prontas. Se você souber essa pequena diferença em relação a essa aqui, você já tem um resultado melhor. Porque normalmente essas simpatias são feitas para pessoas que não têm experiência nenhuma. Agora, quem já tem uma ideia da coisa, pode melhorar. Porque a simpatia é só falar, tu pega uma vela, escreve lá num papel, assim, assim, assado. Agora, se você já tem uma ideia, você já começa pegando uma vela nova, nunca usada, uma vela nova, um copo d'água que já ajuda a fazer energias. Você percebe que tem coisa que você pode adicionar, que é uma coisa que qualquer cozinheiro sabe. Qualquer pessoa que tem um pouco de experiência de cozinha, ele não precisa da receita de bolo mastigadinho. Ele olha os ingredientes e já sabe como fazer. Ah, tá, vai manteiga? Não precisa dizer que tem que deixar a manteiga fora da geladeira para amolecer. Ele sabe que ele vai precisar esmagar a manteiga para poder misturar com os ovos, com açúcar, ou que tiver na receita. Então você deixa de depender de coisas básicas. Tá? Isso aqui nós estamos chegando no nível da simpatia. Desde a vela básica ao nível da simpatia. Lembrando bem que eu citei o meu exemplo, eu tenho esse serviço de vela angélica, é muito mais do que isso aqui, tenho certeza. Por quê? Porque eu tenho uma longa experiência, então não é só acender uma vela, não. Eu demoro 1 hora para fazer cada uma. 1 hora de trabalho. Não é só acender uma vela. Então já é uma oração muito potencializada e eu tenho recebido muitos relatos bem interessantes. Aí com o tempo, eu via, eu gosto de assistir às vezes os programas de culinária, de cozinha, para pegar alguma ideia. Eu não sou grande cozinheiro, tá? Me viro. Mas eu via eles usando um aparelhinho diferente que um dia eu decidi comprar. Vocês já viram nos programas de TV? É isso aqui, ó. É o, como é que eles chamam? Fouet. O nome bonitinho é Fouet, nome francês. Gente, isso aqui dá 10-0 nos garfos. É muito mesmo. Isso aqui é ótimo para bater omelete, claras em neve, bater uma massa leve. Tem outros tamanhos, menores e maiores. Aí eu peguei um de tamanho médio que supre as minhas necessidades. Aprendizado, uma nova ferramenta. Mesma coisa que acontece quando a gente está aprendendo magia e desenvolvendo. A gente está aprendendo a fazer melhor, repetição, melhorando, até que um dia você conquista uma ferramenta nova. E eu, uau, sabe, isso aqui era bom mesmo. Nunca tinha me chamado a atenção, eu me dei conta, não, peraí, eu vou experimentar. Não é uma coisa cara. Isso aqui é bom pra caramba, facílimo de limpar, muito fácil de limpar. E melhora horrores. Porque eu antes ficava 10 minutos batendo com o garfo, isso aqui com 3 minutos eu faço a mesma coisa. E até melhor. Maravilhoso, recomendo você que cozinha em casa, ó. É um investimento que vale a pena, gente. Mas eu tô falando de magia. Isso aqui, então eu falei um exemplo, aprender a acender uma vela, oração. Tá? Agora quando o Gilberto acende uma vela, o mínimo que eu estou fazendo é isso aqui. Tem uma diferença de 10, 20, 30, 50 vezes uma coisa para outra. Porque eu estou colocando energia, eu estou colocando um aprendizado de uma vida inteira a seu favor. Então estamos chegando num certo nível de magia. Acontece que cada magia tem o seu tamanho. Tem as pequenas coisas e tem as grandes atividades. E é claro que você não vai usar apenas isso na cozinha ou apenas o garfo. Você precisa de potes, de panelas, de forno, da pia para lavar louça, tudo isso. Você precisa de muitas outras coisas. Então não é isso aqui sozinho que vai mudar. Não adianta você ter um desses na cozinha se você sequer lava a louça. Porque daí a tua comida, eu já vou olhar, a tua comida tá suja. Ó, cozinheiro com a cozinha suja é feio, né, gente?
Na magia tem muita gente assim. Olha, mas a pessoa nem banho direito, a casa toda bagunçada e está querendo vender serviço. Que energia que essa pessoa está colocando? Daí outro exemplo de atividades da nossa vida, né? Por exemplo, eu moro aqui em uma cidade interior, né? E às vezes eu preciso fazer alguma coisa na terra. Claro, eu já falei muitas vezes que eu não tenho mãos para plantar. Né? Eu faço algumas coisas básicas, cuidados, mas eu tenho inclusive isso aqui, ó, é uma enxada. Estão vendo que ela está novinha, bonitinha? Eu uso tão pouco que nem a tinta saiu ainda, mas eu tenho uma pá também. Aquela lá, sim, aquela lá já tem mais tempo. Mas só depois de muitos anos eu decidi comprar a enxada, porque eu fazia tudo com a pá. Eu não trouxe aqui para mostrar. Essa aqui é melhor porque ela tem a lâmina mais estreita, tem essa pontinha aqui que ajuda a tirar os matinhos que crescem em alguns lugares. E é muito prático, dá para fazer até um buraco no chão e tal, para carpir, para limpar o terreno. Ah, beleza. Então aqui já é uma ferramenta mais prática, olha que coisa boa. É a ferramenta adequada já para esse tipo de coisa, dá para carpir uma roça, dá para fazer uma lavoura inteira com isso. Se o seu caso é ter uma horta caseira, ter sua pequena lavoura, você consegue trabalhar apenas com a enxada, que é o caso de tantos pequenos agricultores, né? Mas a partir de um certo tamanho de terreno, eles vão precisar de um trator, né? E também de mais pessoas para ajudar, né? Então veja, isso aqui você já cria uma lavoura. Então é uma ferramenta adequada para um tamanho de serviço, não é para grandes tarefas. Isso aqui não é para você capinar 100 hectares de terra, não tem como. Você tem uma área pequena aí, até de 1 hectare, você consegue fazer. Você vai ficar uma semana trabalhando. Mas a partir de um certo momento você precisa de máquinas melhores, de ferramentas melhores. Então veja, aqui já é uma ferramenta mais avançada. Então eu comparei antes uma simples oração, uma simpatia, mais adiante uma vela angélica já feita num ritual muito mais formal. Aqui uma outra ferramenta. Lembrando que eu disse que eu não sou bom de cuidar com a terra. Quando eu tinha uma área menor, eu só tinha meus vasos, eu não precisava disso aqui. Eu usava colher e cozinha, quer dizer, colher e garfo da cozinha, arrumava os vasinhos ali, que era só o que eu precisava, então eu não precisava de uma coisa desse tamanho. A coisa cresceu, agora eu preciso. Aí você tem uma tarefa maior para fazer. Até aqui eu estou no nível da bruxaria simples, da bruxaria básica. Alguns feitiços um pouquinho maiores. Agora vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Você sabe que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos chuvas fortes. Então estão vendo ali, ó, a cabeceira da ponte desabou. É uma ponte que passa por baixo da rua, né? Desabou. Então com certeza isso aqui agora vai ser, a partir de amanhã, tudo vai ser removido, eles vão abrir tudo, vão fazer uma ponte nova. Antigamente seria feito tudo à mão, né? Usando ferramentas assim. E na magia nós temos ferramentas melhores também. Isso aqui para mim é o equivalente a uma prática simples da bruxaria. Mas aqui eu tenho uma tarefa grande. É uma tarefa grande. Aí eu preciso de grandes forças. Então, essa ferramenta mais simples nem sempre é o adequado. Então, digamos que uma situação de vida, eu vou comparar, ó. Bruxaria simples. Digamos que isso aqui é uma coisa na sua vida humana que precisa da guetia. E eu vou falar da guetia formal bem feita. Não é essa guetia aí
Aguete é mental, patchwork. Não, aguete é completa, formal. Eu vou mostrar o que é aguete. Aguete é isso aqui. Estão vendo o tamanho da máquina? Isso é aguete. Isso é aguete. Hã? Isso é bruxaria simples. Isso é aguete feita corretamente. Então, às vezes as pessoas falam, esses velhos não querem ensinar, não querem. Isso é aguete. A aguete completa, a aguete formal, é o equivalente do aprendizado de um curso universitário. Você tem uma universidade? Isso é aguete. Então não é qualquer pessoa que vai mexer numa máquina dessas. E pelo mesmo motivo, não adianta colocar uma máquina dessas quando isso aqui é suficiente. A gente não usa bazuca contra mosquito. Cada caso tem a sua adequação. Estão vendo a diferença do tamanho da coisa, gente? Tá cheio de terra, tá meio ruim de caminhar, mas estão vendo o tamanho da máquina, né? Então eu estou fazendo um comparativo bem prático para vocês. Acontece que a aguete sozinha, ela não chega. Essa máquina aqui é uma retroescavadeira de grande porte. Oi, Zia, tudo bom? É uma escavadeira de grande porte. Ela não vai fazer aquela ponte sozinha. Ela é só uma parte. Por isso que eu trabalho tanto com outras magias junto. Então essa máquina tem a atividade dela, mas para reconstruir essa ponte, ó, já estão vindo dúzias desses canos enormes, vai ser um trabalho grande aqui. Vai vir outras pessoas, então você não trabalha apenas com uma área de magia, é uma coisa que eu estou sempre falando, e é o costume meu. Essa retroescavadeira vai fazer um trabalho bruto mais pesado, inclusive de ajudar a colocar essas enormes peças no lugar, mas precisa de outras atividades também. Por isso que é tão comum. Quando eu sugiro, por exemplo, aguete, eu estou trabalhando outros aspectos da pessoa. A pessoa está muito preocupada com questão prática. Tá, aguete pode te ajudar na questão prática, mas e aqui dentro da tua cabeça, como é que tá? Aqui no teu coração, como é que tá? O teu espírito, como é que tá? A tua família, vocês têm paz, vocês têm clareza. Então não adianta chamar um espírito da aguete desse tamanhão todo, com uma coisa enorme, se aqui dentro você não tem clareza. Não, então vamos trabalhar com outra área para ajudar que você tenha clareza. Aquela ali vai fazer uma coisa, mas é a parte da clareza, a parte de espírito, a parte da harmonização, a parte tantas vezes necessária, de limpeza, de energias, desfazer coisas que foram feitas. E isso são outros espíritos. Então, mesmo que ali, nesse exemplo, seja uma máquina enorme, muito poderosa, ela não faz tudo. Da mesma maneira, não existe uma magia que faz tudo sozinha. Se você faz uma coisa só, você está com certeza deixando de cuidar de outras partes. Estão percebendo o exemplo que eu estou falando hoje, gente? Olha o tamanho da máquina aí, gente. É uma máquina enorme. Vai fazer, ó, o buraco que a chuva fez. Isso aí foi a chuva, gente. Isso foram as chuvas. Infelizmente, aqui onde eu moro, nós estamos até bem. Mas muitas cidades aí foram arrasadas, né? Se vocês acompanham o noticiário, situação muito triste. Se você tiver condição de ajudar essas populações, porque o principal não é comida, roupa e comida, que é a primeira coisa que as pessoas doam, né? Muitas pessoas perderam tudo. Não tem famílias que até hoje não tem uma cama para dormir.
nunca mais tiveram uma geladeira, não tem uma TV para, que hoje é até necessário ter uma TV. Perderam tudo. Então essas coisas também são necessárias, eletrodomésticos, mobília, ajuda para construir, porque muitas casas foram arrasadas, então precisa de tijolo, cimento, areia, tudo isso. Então, para observar bem que na magia também é assim, não é uma magia só que vai resolver tudo, e inclusive pode atrapalhar. Tá? Eu falo para a pessoa, nós vamos trazer essa máquina aqui, tá? Para abrir a rua toda, mas tu precisa, ó, dos canos, precisa depois limpar a rua toda, precisa preparar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, não, mas aí vai custar muito caro, então traz só o trator, tá? O trator vai vir e vai deixar a rua toda cagada. Porque essa máquina vai fazer o básico, ela vai abrir o buraco, vai terminar de arrancar o que sobrou da ponte velha, arrastar para o lado e botar ali. Vai ter que vir caminhões para levar isso embora. Então já precisa de caminhões, pessoal de apoio. Depois vai colocar esses tubos no lugar, mas aí precisa de mestres de obra, pedreiros, que vão cimentar, colocar exatamente no local correto, precisa do engenheiro acompanhando. Depois de feito tudo isso, aí vão cobrir de novo, e não é só botar terra em cima, tem que refazer o calçamento todo. Olha quantas pessoas vão ser envolvidas. É a mesma coisa na magia. Então quando eu falo para vocês, a magia, você tem que pensar como você faria no mundo humano, e aí você usa a magia. Sem essa máquina aqui, isso aqui é trabalho de 2 meses. Com essa máquina aqui vai ser trabalho de 13 dias. Porque essa máquina substitui 50 pessoas. Força bruta. Então quando a gente pensa em Goetia, a gente está pensando em força bruta também. E justamente porque tantas vezes as pessoas acham que não precisa de outra coisa, elas acabam estragando tudo. Ah, traz só a máquina, bota os canos ali, aí os canos ficam tudo mal colocados. Porque faltou cimento, bota a terra de qualquer jeito em cima, a rua vai ficar toda assim, os carros, os caminhões que passam aqui vão estragar tudo de novo. Então é melhor nem ter feito, né? Magia assim também. Nós temos que planejar as atividades, tudo que é necessário para aquela atividade. E por isso que tantas vezes as pessoas me perguntam: ah, tu faz magia Goetia? Não, eu faço magia. Quem indica o que fazer sou eu. É uma consulta, gilbertosabazon.com.br/consultas. Não é você que vai dizer o que você precisa. Da mesma maneira, quando você vai no médico, o médico vai lhe examinar e é ele quem vai indicar o que você precisa. Porque as pessoas já acham que a Goetia vai resolver tudo. Não é, tantas vezes as pessoas me procuram e eu já olho, não, teu caso não é para Goetia. Vamos ver a consulta aqui. Não, isso aqui dá para resolver, às vezes, dá para resolver até com isso aqui, só que é chato. Não precisa daquela máquina toda. Muito mais barato, muito mais simples. Sem tanto risco. É assim que a gente funciona em magia, gente. Eu não estou preocupado em vender altas magias de grande valor. Não, eu tenho meus valores sim, mas eu coloco por escrito. As pessoas estão todas por escrito, detalhando por quê, como, para que a pessoa também já tenha um aprendizado, uma compreensão melhor de como é que as coisas funcionam. Eu sou um orientador, primeiro de tudo, então eu quero orientar a pessoa, ajudar. Oi, bichinho, que bichinho é esse? Ah, não, que susto, eu pensei que era uma folha. E eu pensei que era um lagarto, porque aqui tem lagartos também, então às vezes é coisa de morar junto no mato, né? A gente está sempre alerta aqui, tem outros animaizinhos também. Tranquilo, faz parte da natureza, né? Então é o que eu queria que vocês entendessem hoje. Tá? Magia tem vários... Opa! Soltou o microfone. Então, magia tem vários níveis. Né? Assim como na cozinha, nós podemos começar com um garfo,
melhorar para usar um fouet. Inclusive esse próprio garfo eu posso usar para mexer nos vasos de flor e tal. Agora, se eu tiver uma área de terra um pouquinho maior, uma enxada é melhor. Na magia assim também. Não adianta eu pegar uma máquina desse tamanho, se tudo que eu quero fazer é plantar uma violeta num vaso. Ok? Pense bem nisso. Não se usa a bazuca contra o mosquito e cada área tem um aprendizado. E com certeza, saber lidar com uma máquina dessas requer aprendizado e experiências. As pessoas que operam essas máquinas, eles fazem cursos muito especializados, porque isso é uma máquina de muita força, mas também muito perigosa. É muito perigosa uma máquina dessa. Então eles estão alertas, eles estão o tempo todo cuidando, e mesmo assim eventualmente acontecem acidentes, da mesma maneira que na magia. Por maior que seja a preparação, às vezes acontecem situações inesperadas que nós procuramos evitar, antecipar, justamente observando tudo que é necessário em relação a cada assunto. Aprendizado para vocês? Propaganda aqui do... Não tem nem marca. Do aparelhinho, ó, você cozinha em casa, ó, dica. Sabe que isso aqui funciona bem mesmo, gente. Gostei disso aqui. Aliás, acho que eu vou voltar para casa e vou fazer um omelete depois. Aproveitar, já que eu te trouxe para fora. Então é o que eu queria ensinar para vocês hoje. Pense de maneira prática, pense de maneira positiva. Faça o que é realmente necessário. Não adianta querer pular etapas. Antes de saber usar uma máquina dessas, primeiro você tem que saber o básico do básico do básico do básico. Tá? Caso contrário, você pode causar um estrago bem grande. É o que eu queria para hoje. Então, eu sou Gilberto Sapazon. Beijo bem grande para todos e até a próxima.